Bom, boa noite. Nós estamos hoje recebendo visitas queridas, da Raquel, da Marilene, né? E como a gente está recebendo visita nova, acho que é bom a gente fazer um resumo do que acontece aqui desde 2012, né? Na quarta-feira, aqui no Grupo Eurito Sanuf, Uberaba, eu estou dando a localização, porque o estudo é acompanhado em vários países, por incrível que pareça, né, em várias cidades, em vários estados, né? Hoje a comunidade nossa no YouTube tem 14 mil pessoas acompanhando. Então é bom a gente sempre dar essa referência. Então aqui no Grupo Eurito Sanuf, Uberaba, Minas Gerais, desde 2012, nós nos reunimos toda quarta-feira para estudar o Evangelho de Mateus. A gente estuda de forma sequenciada, desde o capítulo 1, versículo 1, versículo por versículo, Raquel. Então, é um estudo que, quando a gente começou, a perspectiva é que ele durasse entre 25 e 30 anos. Já passaram 13 anos, já. Em 2016, amigos lá de Belo Horizonte, a turma lá de Belo Horizonte, o Haroldo Dutra, o Júlio Adriano, eles falaram, olha, esse estudo tem que sair de Uberaba. Ele tem que ganhar as casas, tem que ganhar os estados, as cidades, os países. Na época, eu falei assim, isso é possível, né? Eu não sabia nada de YouTube, de canal. Sim, com certeza. É só filmar, gravar, e depois postar, ou então transmitir. E a gente começou essa aventura em 2016, de gravar os estudos e publicar os estudos no YouTube. A gente nem achou que isso ia dar muita coisa, a gente perdida aqui em Uberaba, no interior de Minas, e a coisa foi crescendo, né? É claro que o canal é muito aquém de grandes canais religiosos, né? A gente é um pigmeu, né? Mas eu nunca ia imaginar que o primeiro vídeo ia chegar a 40 mil visualizações, né? A gente faz reunião aqui para 12, 15 pessoas. Quando a gente imaginar uma coisa dessa, né? Frutificou. Agora, o que espanta, no caso do Mildinho, é a modalidade do estudo. Vídeos que viralizam, que tem muito acesso no YouTube, são vídeos curtos, né? No formato de pílula, né? 15, 20 minutos. E essa é uma reunião, em média, de 1h15, 1h30. 1h15, 1h30 de estudo. E um estudo muito minucioso. A modalidade de estudo, essa metodologia de estudo, né, que ficou muito conhecida lá em Belo Horizonte, pela União Espírita Mineira, sobretudo, que é o EMEG, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, e que carinhosamente foi apelidado no Movimento Espírita de Minas como Mildinho. O que é Mildinho? Há duas lendas que circulam aí sobre a origem da palavra Mildinho, né, da expressão Mildinho para se referir a esse estudo. A primeira delas diz que o senhor Honório sempre que ia chamar alguém para estudar, lá no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, falava assim, vamos lá estudar o Evangelho. É um jeito diferente. A gente estuda no miudinho, no detalhe, na minúcia. A outra história é de que o senhor Honório adorava presentear as pessoas com aquelas bíblias do Gideão. Vocês lembram dos Gideões? Umas bíblias pequenininhas, assim, de bolso. E aí, fala assim, toma essa bíblia, ela é meio miudinha. Há várias vezes do porquê que essa modalidade de estudo, essa metodologia de estudo, tem esse apelido carinhoso. Mas a União Espírita Mineira tem um departamento que se chama Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. É o que a gente faz aqui desde 2012. A gente escolhe o versículo da semana, a gente pega esse versículo e dentro do versículo, Marilene, a gente identifica a palavra-chave, ou uma das palavras-chave. E aí a gente vai decodificá-la à luz da doutrina espírita. Tá? Não é achismo. A gente não vai chutar aqui. Eu acho que essa palavra representa. Não é um estudo de opinião, de palpite. Não. O que a gente faz? A gente pega a obra básica, a obra kardeciana, pega a obra psicografada por Chico Xavier, chamada obra subsidiária. Eu tenho a preferência pessoal de restringir a literatura de apoio a Chico Xavier e Allan Kardec. Mas isso não nos impediria de usar a literatura da Joana de Ângeles, de Faldo e outras literaturas mais.
Mas eu, pessoalmente, tenho um apreço pessoal pela literatura xaveriana, né? O chamado Testamento Xaveriano, né? Então a gente pega Emmanuel, pega André Luiz, pega Humberto Campos, pega Ney Lúcio, né? Pega a obra kardeciana, e com a literatura desses autores, a gente vai entendendo a intimidade do versículo bíblico. Hoje, atualmente, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, então nós já estudamos já estudamos 18 capítulos. No versículo, especificamente hoje, no versículo 32. Tá? O que nós estamos estudando em Mateus agora, atualmente? A parábola do credor incompassível. Ou a parábola do credor sem piedade, sem compaixão. Como é que é essa parábola? Jesus narra uma anedota, uma narrativa, né, alegórica, lúdica, é arte. Jesus era um contista, era um artista da palavra, sobretudo. Ô, Sabela, e ele conta que um dado servo devia muito dinheiro ao seu senhor. Ele devia 10.000 talentos. E aí, quando chegou a época da execução da dívida, ele disse ao seu senhor: não tenho para pagar. Aqui em Minas a gente diria, Dona Joana, devo, não nego, pago quando puder. Né? E aí ele cobrou. Você me deve 10.000 talentos. Eu não tenho como pagar. Mas tem piedade, quando eu puder, eu pagarei a dívida. Aí entra a primeira nuance do versículo. Porque 10.000 talentos seria uma dívida impagável na época. Para a gente entender, é como se alguém tivesse uma dívida pessoal de 100 trilhões de dólares. Ninguém tem uma dívida dessa. Nem os países têm uma dívida dessa. Nem os Estados Unidos da América, que é a maior dívida externa do mundo, tem uma dívida dessa. Mas é uma alegoria. Na verdade, o que Jesus está dizendo, quando diz que esse servo tinha uma dívida de 10.000 talentos, né? Talentos era a moeda de ouro em circulação no Império Romano. Quando diz que ele tinha uma dívida de 10.000 talentos, é para dizer, a dívida que ele tinha com este senhor era impagável. E justamente essa dívida impagável foi perdoada. Foi perdoada. Não vai. Você está livre da dívida. Pode ir. Ele saiu dali feliz e contente, porque teve uma dívida fabulosa perdoada. Só que em seguida ele se encontra com um servo dele. Então ele era servo de um grão-senhor. Ele se afasta desse grão-senhor e encontra com um servo dele, que lhe devia só 100 denários. 5.000 réis. 10 real. Devia 10 real. Me paga agora. Né? Senhor Barriga, né? Pague os 14 meses de aluguel, senhor Madruga. Não tenho como pagar. Ah, é? Então você vai para a prisão. Na cultura na época, né? Se você não tivesse... Tinha escravidão por dívida, né? A Raquel achou que ia ficar livre da minha aula de história. Raquel foi minha aluna. Então, na época tinha escravidão por dívida. Se você não tem como pagar a dívida, você perde a liberdade e vai pagar a sua dívida em trabalho compulsório. E aí ele falou, você me deve? Não tem como pagar? Vai para a cadeia. Vai para a masmorra e depois você vai me servir como escravo. Só que 100 denários era uma merreca. Olha a circunstância alegórica, inteligentíssima que Jesus criou para essa história. O mesmo sujeito que teve uma dívida absurda, perdoada, fez questão de ser cruel na cobrança de uma dívida pequenininha. E é essa passagem que nós estamos estudando atualmente, versículo por versículo. Hoje, senhora Débora, nós vamos estar estudando o versículo 32. Na semana passada, no versículo 31, umas testemunhas, uns outros servos, conservos, né? Conservos é os servos do mesmo Senhor. Viram ele praticando essa crueldade com o servo menor
Nós vamos contar para o grão-senhor que você está fazendo isso. Ó. Ele perdoou sua dívida, você não está perdoando a do pequenininho. Nós vamos contar para ele. É o que a gente estudou semana passada. E o que a gente analisou com isso? O comportamento de crueldade, de dureza, de frieza, de rigidez exacerbada para com a dívida, o erro, a falta do semelhante, causa indignação. Uma indignação pacífica, mas uma indignação nos benfeitores. Sabe por quê? Ninguém reencarna sem um avalista reencarnador. Ninguém. Como é de praxe, e ninguém aluga uma casa sem um avalista, só se for de muita confiança. Mas geralmente tem alguém que diz assim, pode alugar a casa para ele? Aliás, gente, agora que eu tô vendo que eu tô sem o microfone, viu? Mas passa, né, Juju? Juju, eu já contei, pessoal, Juju é um caboclo, uma entidade. Essa é só aqui no vídeo. Por um acaso, eu tenho um filho com ela. Pode ser, Juju? Então tá bom, então passa. Não respondeu, a gente tá sem sintonia hoje, né? Mas ela deve estar arrumando um almoço pro filho uma hora dessa. Então, ninguém aluga uma casa sem alguém dizer, pode alugar em confiança, eu garanto. E nós não reencarnamos sem um tutor espiritual. Olha, deixa aí que eu tomo conta do menino, eu tomo conta da menina. E é esse sujeito que de vez em quando, em sonho, nos emancipa, ajuda a emancipar do corpo e puxa nossa orelha e fala, e aí? Eu avalizei sua reencarnação. Eu dei o meu nome para você reencarnar para fazer algo de melhor. E você só tem pisado no calo dos outros. Você está tendo uma crueldade com as pessoas que não pesou nos seus ombros. Uma falange de benfeitores espirituais se mobilizam para preparar uma reencarnação nossa. Gente, por mais no susto que seja uma reencarnação, e vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Há um planejamento de pelo menos 9 meses. Há reencarnações em que há um planejamento prévio à concepção. Outras não. Essa concepção ela acontece de improviso. Isso é um fato. Só que depois que a concepção acontece, os benfeitores se mobilizam para que ao longo de 9 meses de gestação, a vida que vai cursar, né, do berço ao túmulo, uma trajetória espiritual, tenha bases. Então não tem reencarnação sem amparo. E esse amparo é a expressão da misericórdia do grão-senhor para com nossas dívidas. Aí a gente reencarna nessa condição de devedor e atravessa uma vida inteira cruel, incompassivo, duro, rígido para com a falta do semelhante. A gente não admite erro. Não admite. Depois que eu entrei nessa sequência de versículos, eu comecei a prestar atenção no meu comportamento no trânsito. Nossa, ainda bem que eu não tenho um apito e uma farda, gente. Senão ia dar multa para todo mundo. Toda hora eu acho alguém fazendo uma lambança no trânsito. Aí, de repente, eu comecei a falar, será que eu sou perfeito no trânsito? E aí eu comecei a prestar atenção. Eu sou terrível. Eu fecho os outros, dou seta errada, buzina onde não pode. Quando a gente desvia o holofote para a intimidade, é que a gente se dá conta do quanto a gente banca papel de ridículo. O nosso excesso de rigor com a falta alheia é patética e patológica. Certo? Foi o que a gente viu semana passada ao dizer que somos rodeados por nuvem de testemunhas. Esses benfeitores espirituais testemunham a nossa rigidez com o próximo. E eles nos puxam a orelha, dizendo, olha, que foi perdoado dívida maior. Hoje, no versículo 32,
Raquel, Marilene, vocês não estão vendo aqui, mas tem um PowerPoint que depois vai aparecer no vídeo no YouTube. Então, quando vocês quiserem acompanhar com os textos, viu? A gente tentou uma vez projetar no telão, não deu muito certo, porque aí eu precisava escurecer e prejudicava a gravação. Mas está lá no YouTube tudo com textozinho certinho. Mateus capítulo 18, versículo 32. O versículo da noite de hoje diz o seguinte: Então o seu senhor, convocando-o, lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Jogou na cara, né? Ei, eu te perdoei 10.000 talentos. E chama ele de servo mau. O mal é o adjetivo que a gente vai estudar na noite de hoje. Então, às vezes, nesse estudo, a gente vai escolher um substantivo, um verbo, um adjetivo, um nome de profissão, um nome de pessoa, tudo isso, né? Um período do dia, se é dia, tarde, noite, né? Um vegetal, um sicômoro, uma árvore qualquer, um animal, um lobo, uma serpente. Então, a palavra aparece ali e dessa palavra a gente vai tirar o espírito da letra, né? Vai tirar a essência espiritual mais profunda, né? As camadas mais profundas do versículo. Um versículo desse aqui, gente, não é raso. E eu digo mais para vocês, o mergulhozinho que a gente faz aqui toda quarta-feira é da aulinha de natação do Chico, sabe? Só um tibum. Isso aqui não é pesca submarina. Pesca submarina acontece nas esferas lá do Emmanuel. Esse pessoal vai fundo. Porque não tem fundo. O Evangelho de Jesus é águas abissais, assim, sabe? É abismo. Não tem limite para o mergulho possível num versículo desse. Mas nós vamos na nossa toada, né? Essa palavra mal, claro, Jesus não falava em português. Então a gente vai no grego. Ele não falou especificamente em grego, mas essa versão do Evangelho, né, que não é o proto-evangelho de Mateus, não é o evangelho primitivo de Mateus, é uma versão já do século III para o século IV. Ela foi toda transcrita em grego, mas com alta confiabilidade por conta da proximidade, né? Em historiografia, a gente trabalha com essa proximidade de datação, né, Tim? Então, é uma documentação segura, pelo período em que o códex foi oferecido. E também porque todos esses códex, esses textos, esses pergaminhos antigos, eles passam por uma chamada crítica textual. Então, o Haroldo Dutra fez a tradução, para traduzir, ele recorreu ao texto crítico, que é uma versão definitiva, né? Depois de feito o quebra-cabeça com caquinhos de pergaminhos, pesquisadores ficaram 30 anos debruçados nesses textos para criar uma versão grega que é compartilhada com tradutores e estudiosos, né? É essa versão crítica que nós vamos utilizar aqui. A palavra que aqui aparece como mal, mal com U, é peneros. Peneros, grego, quer dizer mal de natureza ou condição má. É o chamado sangue ruim. Sabe? O sujeito é ruim, carne de pescoço. Né? Aqui tem duas traduções, a tradução do dicionário Strong e a tradução do Mineirês, né? Que a gente compartilha com o mundo inteiro. Já me mandaram e-mail da Alemanha, dizendo, nossa, estou sabendo tudo de Mineirês. Né? Sei todos os códigos, tudo. Né? Eles pensam que os homens é desses, né? Dentro de pia. Sabe tudo de Mineirês. Então, o sujeito é mal. Guimarães Rosa falava assim, enfia a faca só para ver o outro fazer careta. De tão ruim que é. Cheio de aborrecimentos, fadigas, pressionado ou atormentado por labores. Isso aí é o contexto em que essa ruindade era empregada na Grécia Antiga, no mundo grego. Quem que é esse mal, esse peneros que está falando aqui? É o sujeito que carrega um fardo, uma fadiga, um cansaço, uma exaustão psicológica tão grande que ele não consegue sorrir, ele vive com sobrancelha assim, ó, franzido, e está sempre casmurro, com a cara ruim. Então não é uma ruindade gratuita. Ele é ruim porque ele carrega um peso enorme nas costas. Aloysio, como é que você sabe que essa tradução de Peneros, que o dicionário Strong
apresentou é essa mesmo, por conta das raízes, os radicais de onde a palavra deriva. Então, ponos, o grego ponos, é de onde vem o pêneros. E ponos quer dizer problema grande. 10 mil talentos, que problemão, hein? 10 mil talentos. O sujeito tem uma dívida enorme, então ele vive azedo, com o fígado azedo, por causa da dívida espiritual que ele tem com o grão Senhor. Dívida com Deus é consciência atormentada. O sujeito traz uma consciência tão atormentada que a menor falta do outro lhe incomoda. Entendeu? O ponos que aparece aqui, que eu falei que é o problema grande, por sua vez vem de uma outra raiz, que é o penes. Penes quer dizer, da palavra primária peno, ou trabalhar duramente pela subsistência diária. A luta diária. Da luta diária vem a fadiga crônica, a exaustão, o estresse, do estresse vem o mau humor, do mau humor vem a intolerância, da intolerância vem a agressividade, vem a rigidez, vem a aridez de sentimento. Vocês entenderam? Sabe o que nós estamos querendo dizer? Pegando a palavra grega do texto original, aqui, nós estamos querendo dizer o seguinte: quando você traz a consciência muito atormentada, você quer uma compensação externa para o drama que você vive internamente. Você quer punir o outro porque você não pode se punir. Você se torna intolerante com o outro porque, no fundo, você acha que Deus não deveria ter sido tolerante com você. Comportamento sádico. Eu vou fazer com o outro o que eu acho que Deus devia ter feito comigo. Era assim, eu tirava nota vermelha. Sim, Raquel, eu tirei nota vermelha. Eu tirava nota vermelha, chegava pro meu pai e falava assim: ô pai, pegava meu boletim, a nota veio vermelha. Aí ele, que trabalhava no setor de lubrificação, numa fábrica de fertilizante, chegava em casa sujo de graxa para poder pagar a escola particular, olhava triste para mim e falava: ó filho, o seu dever é tirar nota boa. Você não fez, mas eu continuarei cumprindo o meu, que é pagar a escola. Me dá vontade de dizer assim: bate na minha cara. Me dá uma surra de cinta, mas não faz isso comigo, não. Entenderam? A compaixão, a misericórdia, a generosidade dele para comigo era pior que um tapa na cara. Era pior que uma surra. Me doía mais. O perdão e a misericórdia de Deus, com alguém que tem a consciência atormentada, causa um desconforto íntimo tanto que você transfere para o outro a punição que a sua mente atormentada acha que você devia ter recebido. Entendeu? Aquilo é um fardo, é a fadiga, é o pêneros, é o sujeito que é ruim, cruel, sádico com o outro, porque ele, na consciência atormentada, acha que Deus devia ter sido ruim, cruel e sádico com ele. Mas Deus não foi, porque Deus não se curva à vontade das criaturas. É aonde vem aquele temperamento religioso, bem religioso. É bem típico dos religiosos, de todas as agremiações. Do alto flagelo. Não é assim? O sujeito ajoelhava no milho, batia em si mesmo com silício. Essa flagelação na carne é fruto desse processo sadomasoquista. Masoquista, porque o masoquismo é o prazer ou a satisfação que você vai sentir em causar sofrimento em você. Sádico, porque é o prazer, a satisfação que você vai sentir ao causar sofrimento no outro. Então, na Idade Média, você tinha dois tipos de religiosos com a consciência atormentada. O que se flagelava e o que pôs outra fogueira. Vocês acham que 1000 anos é suficiente para resolver
esse temperamento disruptivo? Não. É por isso que a gente reencarna na doutrina espírita com o mesmo ímpeto, com o mesmo impulso. Sadomasoquista. A gente se pune, a gente se flagela, na mesma medida em que pune e flagela os outros. Porque agora, conhecendo a reencarnação, a gente sabe, eu não mereci reencarnar. Mas reencarnei mesmo assim. Porque a reencarnação é o perdão de Deus para todos os homens. Você erra, desencarna, Deus fala, te perdoo. Pode reencarnar de novo. E a gente já reencarna com culpa. A gente já reencarna sofrendo. Eu não merecia o perdão e ele me perdoou mesmo assim. Aí você já reencarna distribuindo putinada para todo lado, né? Em si mesmo. Luiz, mas a gente se flagela? Claro. A gente vai processos psicossomáticos, adoecendo. Quando a gente adoece, é um problema consciencial se transmutando em adoecimento físico. Salvo as situações como a de Chico Xavier, em que foi por um desgaste natural da máquina. De tanto usar para o bem, desgasta. Fora isso, em casos ordinários, em casos comuns, triviais como os nossos, uma grande parte do nosso adoecimento é esse processo masoquista, em que culpa vira doença. Vira hérnia de disco, vira problema hepático, vira problema dermatológico, vira, sabe? E sádico. Porque isso não me satisfaz, isso não me realiza, esse processo de adoecimento não resolve a questão, e aí eu exteriorizo. Exteriorizo como? Pague-me os 14 meses de aluguel, seu Madruga. Porque nunca mostraram num Chavo del Ocho se o senhor Barriga devia ao banco. Vocês nunca pensaram nisso, né? Será que ele não era tão cruel que o seu Madruga, porque ele tinha sido cobrado pelo gerente? Agora eu dei um nó na cabeça de vocês, hein? Seu Barriga também devia. E muito mais que o seu Madruga. Por isso que ele aparecia na vila direto cobrando a dívida. Verdade. Ou não? Vamos lá então, para ver o que o Emmanuel nos diz sobre isso aqui. Livro Chico Xavier Pede Licença. Um livro meio lado B do Chico. Pouco conhecido. No capítulo 1. Então, Emmanuel, nesse livro, já chega de sola, sabe? Carrinho com os cravos da chuteira, tudo. Capítulo 1. No momento de julgar. E ele começa fazendo uma pergunta. O Emmanuel fazendo uma pergunta. Olha aqui. No momento de julgar, alguém, como poderás julgar esse alguém, de todo, se não conheces tudo? No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém, se não conheces tudo? O que eu sei sobre alguém que eu julgo? Pega todo mundo que vocês normalmente julgam. Cada um pensa aí. Pensa alguém que você julgou. Eu hoje julguei todos vocês. Quando eu cheguei aqui, chegou só eu e minha mãe. Eu abri o centro, entrou eu, sentei aqui, ela sentou, que eu virei para ela. Aí vem ninguém. Porque eu vim para o centro, mesmo com dor de coluna, mudei de casa, a casa para arrumar, eu vim mesmo no frio. Pô, mãe, ficou um pouco frio, falta tudo. Tá o centro cheio. Tá vendo como é que a gente é? Você já sai rápido no gatilho, sai julgando. Não é assim? Mas tem uns companheiros que não vieram mesmo. Aí eu poderia ficar pensando, fulano não veio, ó. Esses povão tudo veio, fulano não veio. Certeza que já desanimou. E vai abandonar. O que eu sei sobre o que está acontecendo com ele nesse exato momento? Sei? Então, a postura mais lúcida, a postura mais coerente, mais plausível, é a de me abster desse julgamento.
Dona Joana, a senhora que é da área do direito, é possível julgar sem um processo? Sem os autos do processo? Se é quilos e quilos, às vezes toneladas, de documentos com informações? Não tem como, senão é sumário. Senão é um julgamento arbitrário. E a gente vive batendo martelo, dando a sentença, sem ouvir as testemunhas, sem saber as circunstâncias que permeiam aquela postura, aquele ato, aquela, né? O conduta daquela pessoa. E o Emmanuel começa dizendo isso. No momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo, se não conheces tudo? Olha, como é que você julga de todo, se não conhece tudo? Tudo. Você dá uma sentença absoluta, conhecendo parcialmente. Ele continua. Ele continua com um conto. O Emmanuel tem esse lado contista também, né? Ele cria umas anedotas, umas parábolas incríveis. Ele começa assim: terá sucedido um crime estarrecendo a multidão. Vocês já viram isso, né? Infelizmente, você entra hoje, não precisa nem ligar a televisão, né? Se você não olhar na internet, você chegar no serviço, vai ter um colega que você viu o que aconteceu? Aquele assassinato absurdo que aconteceu em tal lugar? Terá sucedido um crime estarrecendo a multidão. Ainda bem que é raro disso acontecer em Uberaba, né? Aqui nunca acontece isso. Aí continua Emmanuel. Suponhamos que um homem desequilibrado haja posto uma bomba em certa casa, no intuito de destruir-lhe os moradores. Um atentado terrorista. Um homem desequilibrado pegou uma bomba, pôs dentro de uma casa para matar a família inteira. Estão acompanhando? Entretanto, por trás dele, por detrás deste homem, estão aqueles que fabricaram o engenho mortífero. Os que o conservaram para utilização em momento oportuno. Os outros que lhe identificaram o perigo, aprovando-lhe a existência. E aqueles outros ainda, que indiferentes, lhe acompanharam o fogo no estopim, sem a mínima disposição de apagar. O Emmanuel está falando de um crime, um assassinato, onde por trás do assassino existia toda uma rede de pessoas que ajudaram ele nesse assassinato e até se omitiram ante o assassinato. Vocês já ouviram falar de coisas assim? Mas esse é um texto do Emmanuel da década de 70, claro que não tem nada a ver com o nosso cotidiano, né? Um texto antigo do Emmanuel, Chico psicografou isso aqui com o Herculano Pires, ajudou ele a escrever esse livro. O Herculano fazia perguntas para o Emmanuel, né? O Emmanuel, o irmão Saulo, vários espíritos ditaram. Nada a ver com o nosso cotidiano. Então, o Emmanuel já começa dizendo o seguinte: um crime nunca tem um único culpado. Na melhor das hipóteses, tem inclusive os omissos. Omisso é cúmplice. Omisso é cúmplice. Se está acontecendo um genocídio com uma determinada comunidade, no Brasil ou fora do Brasil, e eu me calo, eu fui omisso. Se eu fui omisso, perante a lei divina, não a lei dos homens, perante a lei divina, eu fui cúmplice. Mas esse não se calar, nós não estamos falando que é para eu, sei lá, né? Genocídicos Yanomamis, aí eu me enfeito de índio, vou pro asfalto e deito no asfalto. É isso. O não se calar é fazer uma prece. Se eu estou vendo um crime e não faço uma oração, me calei. Fui omisso. Imagina, você liga a televisão, tá lá, um menino matou o outro menino, tá lá os pais chorando, o pai do menino,
a mãe do outro menino estão chorando. Eu desliguei a televisão, falei assim, nossa, que coisa horrorosa, tá difícil hoje em dia. E não fiz uma oração por aquela família. O que eu fui? Omisso. Cúmplice. Cúmplice. Olha como que para o cristão há um rigor maior da conduta. Sim, se eu sei do valor da oração, se eu sei o poder da prece, se eu sei o impacto que uma prece tem positivamente na vida de uma família em sofrimento, e não a faço, eu me omiti. Médico não responde no CRM por omissão, se alguém cai na frente dele e ele não nega o socorro, ele não vai responder? Então o espírita que sabe do poder vibratório de uma oração e não ora em favor, não faz prece intercessória em favor de uma família de um homicida e a família de uma vítima, foi omisso. Fala, dona Cíntia. As páginas oficiais para rezar Dona Cíntia, o Chico, ele tinha esse hábito, vou repetir, porque o pessoal da internet não ouviu a senhora, tinha esse hábito de ler jornais, às vezes ir aos bares, onde o pessoal vai lá tomar uma caninha, o Chico sentava com um copo de café e batia papo com as pessoas para saber o que estava acontecendo. Mas não era para fuxicar, sabe? Não era para comentar levianamente, era para orar. E mais, o Chico recebia correspondências, quilos de correspondências, e respondia uma por uma, carinhosamente. Todos os dias ele saía lá do Parque das Américas, pegava um ônibus, às vezes pegava uma carona, vinha até a Praça do Correio, ia na companhia telefônica, ligava para a família em Pedro Leopoldo, atravessava a Praça do Correio aqui em Uberaba, entrava na agência do Correio e postava as respostas de cartas de mães que perderam o filho atropelado, cartas de presidiários. O Chico se correspondia com presidiários. Mas eu não tenho coragem de fazer uma prece por um presidiário pedófilo, porque ele não merece minha prece. Mas o Chico se correspondia com eles. Continuando. Aí o Emmanuel pega e diz assim: de que maneira medirias o remorso do espírito de um homem assassinado, na hipótese desse mesmo assassinado haver provocado o seu contendor até que o antagonista lhe furtasse o corpo num instante de insanidade? Aí eu começo a me inteirar. O que levou aquele homem a cometer aquele homicídio? Aí eu começo a entender que ele foi influenciado por outros. Aí eu descubro, inclusive, que ele foi provocado pela vítima. A vítima levou ele à loucura. De várias formas. Por exemplo, um agiota. O agiota cobrando, assédio. O outro perdeu a cabeça e matou. Justifica o crime? Não. Mas explica. Ah, que gracinha! Gente, vem cá, vem aqui. Fala para todo mundo lá na internet. Qual é o seu nome? Vitória. É a Vitória, gente. Ela está visitando o Mildinho. Ela frequenta o Mildinho já há 13 anos aqui. Inclusive, ela está organizando para me substituir. Tá? Uai, por quê? A desencarnada ela não vinha aqui? Com certeza. Ela está só voltando aqui, né, Vitória? Manda tchau, pessoal. Ah, obrigado, viu, Vitória? Obrigado, Raquel. Então, gente, olha como é que funciona o nosso mecanismo. Vamos casar com o versículo? No versículo a gente constatou uma coisa. O nosso excesso de rigor com a falta alheia é um comportamento sádico. Certo? O nosso excesso de rigor conosco mesmo é um comportamento masoquista. Quando eu encontro um criminoso desses de páginas policiais,
Será que eu não estou reconhecendo no crime dele um crime que eu cometi em existência passada? E que eu ainda creio que Deus não deveria ter me perdoado por aquilo? Será que o horror que certos homicídios me causam, principalmente eu tenho pessoalmente um problema, creio que todos, com o homicídio com criança. Será que aquele horror que me causa não é o impacto ainda emocional que me provoca a lembrança inconsciente dos homicídios que eu cometi no passado? Então, quando esse mal-estar, esse desconforto me acometer ante a notícia de um crime hediondo, a primeira coisa que eu vou fazer não é xingar o homicida, não é amaldiçoar o homicida, é dizer, opa, bateu mal aqui. Por que será? Meu telhado é de vidro. Esse é um raciocínio que só espírita pode fazer. Notem bem, eu conheço muitos católicos, amigos meus, que nem vão pensar isso, porque imediatamente vão fazer uma oração pelo homicida. Mas tem espíritas, e muitos espíritas, que vão ter aquele ímpeto, talvez de fazer justiça com as próprias mãos. Ah, se tivesse perto de mim. E aí é onde ele, como espírita, como credor incompassivo, que acredita em reencarnação, tem que se perguntar, por que este crime me causa um horror tão grande? Por que a corrupção daquele político me causa uma revolta tão grande? Por quê? Porque eu sou um paladino da honestidade? Ou porque o meu telhado kármico é de vidro? A casquinha do verniz é muito fina, gente. Se cutucar com a pontinha da unha, ela sai. E revela um tanto de buraco de cupim. Se revirar o nosso inconsciente kármico, vai ser que nem mexer num poço de lama. A água vai ficar turva. Sabe aquela água translúcida? Se mexer no fundo, o que acontece? Escurece tudo. Sabe por que eu pareço honesto? Sabe por que eu pareço pacífico? Porque não mexeu no fundo. Se mexer, o lodo vem à tona. Daí as provocações do Emmanuel. Ele faz uma provocação, ele diz assim, e como observarias o pesar do semelhante, às vezes, ilhado no fundo de uma penitenciária? Olha, a literatura do Emmanuel, ilhado no fundo de uma penitenciária. Aquele sujeito, sabe? Aquele pessoal que põe a mão para fora da grade fazendo assim, porque a cela está lotada, porque é uma cela para 4, onde mora 20. Aquele pessoal cujo problema carcerário, para muitos, resolveria com a cadeira elétrica. O Emmanuel está falando. Observarias o pesar do semelhante, às vezes, ilhado no fundo de uma penitenciária, na posição de um vivo morto, quando o imaginado morto permanece vivo? Que loucura que é essa do Emmanuel? Ele está dizendo o seguinte, o cara atrás das grades é um vivo morto. E o cara de fora das grades, que julga, que aponta o dedo, é um morto vivo. É um morto de sentimento que respira, come, ganha dinheiro, passeia nas ruas. Porque o crime de um tem ressonância na frieza do outro. Você está achando que ser espírita é fácil? A rapadura é mole, mas é doce, mas não é mole, não. Outro ditado mineiro, pessoal agora, lá em Okinawa, no Japão, está aprendendo. Com que pancadas ou palavras agressivas conseguirias punir durante algumas horas a criatura menos feliz que já carrega em si o tormento da culpa, a afeição de suplício
que lhe atenasa o coração, noite e dia. O irmão está dizendo, cadê a pedra na sua mão? Tá aqui, ó, uma tapiocanga, sabe? Como é que é lá, um basalto com quina, sabe aquele? Que se pegar na muleira, faz estrago? Tá na sua mão? Tá, agora vem a pergunta. De 2000 anos, você cometeu pecado? Se não, atira. Se cometeu, solta essa pedra. E finalizo, Emmanuel, esse texto. No momento de julgar, peçamos a inspiração da providência divina para os magistrados que as circunstâncias vestiram com a toga, a fim de que acertem nas suas decisões, em louvor do equilíbrio geral, porquanto é tão delicado o encargo do juiz, chamado a interferir no corpo de ordem social, quão difícil é a tarefa do cirurgião convocado a interferir no corpo físico. Um juiz com a caneta, né? Eu nem sei se ainda em júri popular tem o tal martelinho, não sei, acho que sim, né? Mas um juiz com uma caneta ou um martelinho daquele tem um peso na mão comparado a de um cirurgião com bisturi. Sabe? Um movimento em falso e ele pode destruir a vida de alguém. Então, olha aí, a segunda oração. O Emmanuel já falou assim, primeiro você vai orar pelo criminoso. Tá vendo que ele ainda não falou da vítima? Porque é ato espontâneo e natural. Ele não precisa pedir aqui para o movimento espírita, para a família espírita cristã, prece pela vítima. Porque isso já acontece naturalmente. A primeira providência, é o primeiro gesto de qualquer um de nós, é rezar pela vítima. Ele está tendo que pedir por aquele que ele sabe que não vai receber prece. Caim. Mas, ó, não vou pedir pelo Abel, porque eu já sei que todo mundo rezou pelo Abel. Eu vou pedir prece pelo Caim. E agora ele pede mais uma oração. Pelo juiz que vai julgar Caim. Vocês rezam pelos juízes, gente? Rezem. Rezem pelos juízes de todas as varas criminais. Porque esse homem tem nas mãos o coração de uma mãe. Se ele apertar um pouco mais, ele não está esmagando o coração do réu. Ele está esmagando o coração de uma mãe que vai visitar esse criminoso todo domingo. Sabe? Um pedaço de bolo ou um maço de cigarro. É duro, hein? Quem tem filho pequeno, hein, Raquel? Ele não sabe o dia de amanhã. Ele não sabe. Jesus caminhando com o madeiro. Aí, aquelas mulheres chorando, vendo ele julgado e condenado como um criminoso hediondo. Elas choram, aí ele vira para ele assim, mulher, não choreis por mim. Porque se fazem isso ao lenho verde, que não farão ao lenho seco. Se fazem isso comigo, que sou puro, imagina a crueldade que não vão ter com os seus filhos, quando eles forem julgados e condenados. O irmão diz assim, perdão, só um minutinho. E quanto a nós outros, os que não somos trazidos às sentenças de lei, e quanto a nós que ainda não sentamos numa cadeira num tribunal, pausa. O repórter da revista Cruzeiro, Sebastião, chegou para o Chico e falou assim, Chico, o que você tem a dizer sobre os criminosos? Lá, na época, né, o Carandiru, agora é a Papuda, é assim? Contagem. O que você tem a dizer sobre os criminosos? O Chico falou assim, criminosos? Ah, meu filho, criminoso é um de nós
que foi descoberto. O criminoso é um de nós que foi descoberto. A diferença entre o Aloísio gravando miudinho e um rapaz lá no Carandiru é que Deus pegou assim uma pá de terra e sepultou o meu crime, bem sepultadinho, bateu a pá em cima, falou, reencarna, meu filho, tá escondidinho, nem você vai lembrar que fez. Mas se desenterrar, o cheiro de cadáver vai vir. O criminoso é um de nós que foi descoberto. Que o crime resolveu vir à tona de novo. Através de recapitulação. Ele recapitulou um erro cometido no passado. A diferença entre ele e eu é que eu ainda não recapitulei o meu. Mas eu não sei que tipo de circunstância vai me provocar tanto que o leão vai sair da jaula. Eu vou fazer uma pergunta. Você mataria o filho de alguém? Não responda. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você mataria pelo seu filho? Entenderam a diferença? Eu não mataria o filho de alguém, desde que ele não ofereça risco ao meu filho. Entendeu agora, Jean? Então, na primeira resposta, não, eu nunca mataria ninguém. E pelo seu filho. A resposta que nos vem à mente não é a resposta que a lei divina espera de nós, mas é a resposta que a gente ainda dá. Então, enquanto eu ainda for capaz de dar esta resposta mental que me ocorreu, eu não posso julgar nenhum homicida. Voltando para o Emmanuel. Já que não achamos compromissados... Gente, eu estou preocupado com esse relógio. Não, está tendo tempo. Já que não nos achamos compromissados para isso, usemos a sobriedade e a compaixão em todos os nossos processos de vivência pessoal no cotidiano. Conscientes quanto devemos estar de que os justos são as âncoras dos injustos e de que os bons constituem a esperança para todos aqueles que a maldade ensandeceu. Os justos são a âncora dos injustos. Os justos são a âncora dos criminosos. A nossa prece pelo criminoso é o que evita que ele vague a deriva mar adentro. Uma prece. O sujeito matou 50 serial killer, a polícia prendeu, apareceu em todos os jornais. Tem 180 milhões de brasileiros amaldiçoando esse homem. Aí tem um espírita que olhou para ele e fez uma prece por ele. A prece desse espírito é o que vai impedir ele de se enforcar na cadeia. E aí você só vai descobrir que foi exatamente a sua prece que evitou o suicídio dele. Quando você desencarnar e encontrar com a mãe dele. E ela, espírito, falar, sua prece evitou o pior. Meu filho desencarnou como homicida, mas não desencarnou como homicida e suicida. Graças à sua prece. Eu sou eternamente grato a você. Ouvi isso de uma mãe, hein? Ainda bem que eu rezei por ele. Foi a única prece que ele recebeu. Não precisa você desencarnar, não. Em sonho ela vem te visitar e te agradecer. Obrigado por rezar pelo meu filho. Ninguém queria rezar por ele. E encerra, Emmanuel. No momento de julgar, ainda que te coloquem no... Isso, é que eu tô ficando emocionado. Ainda que te coloquem no último banco, entre os últimos réus, e mesmo que se te negue o direito de defender a própria consciência edificada e tranquila, a ninguém
condenes. A ninguém condenes. Um dia eu fui buscar o Chico. Chicão é meu filho. Fui buscar o Chico na escola dele. Um coleguinha tinha tirado ele do sério e ele foi pra cima. E foi feio. Foi fome, né? E eu que separei a briga. Falei, meu filho, que isso? E ele muito nervoso. Quando eu levantei o olho, era a saída de escola. Tinha uns 3 ou 4 pais me olhando e olhando pro meu filho. Acho que poucas vezes na vida eu senti uma dor igual. Me deu uma vontade de dizer, não defina o meu filho por este momento. Ele é muito mais que isso. Gente, depois desse dia, antes eu era capaz de andar pelo shopping e ver o moleque rolando no chão e falando, eu quero. E eu falava, se fosse meu filho. Depois desse dia, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Não é? Fechamos com um outro texto do Emmanuel, num livro chamado Viajor, Psicografia do Chico, capítulo 8. Olha o título da mensagem. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus é uma lente, é um óculos, que eu decido colocar ou não. E o Emmanuel define o olhar de Jesus assim. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos. E o Emmanuel ele já é misericordioso com a nossa limitação, porque ele não fala assim, busque o olhar de Jesus para os seus olhos. Ele fala assim, algo do olhar de Jesus. 10%, 1% do olhar de Jesus para os seus olhos. E você vai enxergar muito melhor. E a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento. Você vai entender tudo. Tudo para você vai ter razão de ser. A coisa mais absurda, o crime mais hediondo, a violência mais grosseira, você vai buscar entender. Não é justificar, não é aplaudir, não é aceitar, é entender. Vira a diferença? O outro cometeu um crime hediondo, uma monstruosidade. Eu não vou aplaudir. Eu não vou passar pano, eu não vou justificar. Mas eu vou tentar entender. Uma vez eu assisti um documentário que era a história de vida de um rapazinho que há muitos anos atrás entrou no ônibus, sequestrou o ônibus e no final, finalmente do sequestro, ele manteve todo mundo em cativeiro com uma arma, a polícia cercada. No final ele se assusta, ele mata uma moça, uma mãe de família. E aí a polícia entra atirando e mata ele. Aí um documentarista teve a ideia de falar, quem que era esse rapaz? Vocês sabem quem era esse rapaz? Vocês lembram desse caso? Matou a moça. Sabe quem que era ele? Um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Você lembra aqueles meninos de rua que estavam dormindo na igreja, na porta da igreja? E aí um esquadrão da morte veio e matou todo mundo? Alguns sobreviveram porque fingiram de morto. Foram mantidos sob a proteção da justiça vários anos, jurados de morte. Um deles fugiu, foi assaltar um ônibus, desesperado, sequestrou o ônibus, cometeu aquele assassinato. O menino era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Vocês têm entendimento. O que eu sei sobre esse rapaz, sobre esse criminoso, esse homicida? Vamos entender? Ah, não deu para entender? Com as razões dessa vida, não deu para entender? E eu sou espírita para quê? Para tomar aguinha no copinho pequeno?
Para dar a cabeça pro outro ficar passando a mão em cima dela? É para isso que eu sou espírita? Ou para fazer um esforço hercúleo, um esforço íntimo de compreensão das razões do outro? E mesmo a minha ética dizendo essas razões não justificam, eu continuar dizendo, mas existem razões. Injustificáveis, mas existem razões. Você explica, mas não justifica. O grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Finalizamos. Aqui vocês não estarão vendo, vão olhar na internet depois, um quadro de um pintor da região da Antuérpia, no norte da Europa, o Jan van Hamessen. Ele pintou um quadro renascentista em 1556. E o Dinho também é cultura, viu? E o quadro se chama A Parábola do Servo Impiedoso. Um quadro, olha, em madeira, né? Um retábulo, né? E esse quadro é incrível, porque as testemunhas, o servo que devia só de 100 denários e o credor impiedoso com o dedo assim, ó, e riste. Apontando. Com uma cara de réu, né? Uma cara de mal. Uma cara de quem não suporta o próprio peso e busca a contrapartida pesando no ombro do outro. É o que a imagem mostra. Esse dedo aqui pode ser um punhal. Sabe? Perfurando a carne consciencial do outro. Mas quem faz isso, ou seja, fura o outro só para ver o outro fazer um careta, é porque já tem um coração cravejado por culpa muito maior. Talvez inconsciente, talvez adormecida, talvez sepultada pelo esquecimento passado, que é terapêutico. Mas a culpa ainda está lá. Todos que são duros no julgamento trazem culpas mal resolvidas ou não resolvidas. Tá bom? Encerramos por hoje e até semana que vem.